Você se lembra? Se o Senhor não guardar a sua família, em vão trabalham aqueles que a edificam. O que adianta você acordar cedo pela manhã, lutar a sua vida inteira, trabalhar, se o Senhor não for aquele que abençoa o casamento e traz uma vida plena entre homem e mulher. Não é aquele que gera o cuidado específico na vida dos filhos pequenos. E esses filhos são ensinados segundo os preceitos do Senhor, que transforma esses filhos pequenos em filhos grandes, jovens adultos que são tementes e amam ao Senhor. Porque aqueles que amam ao Senhor comerão do fruto do seu trabalho, serão felizes e tudo irá bem na família. E a coroa de todo esse processo da bênção são os netos que vêm para abençoar todo o processo. Toda essa estrutura familiar criada pelo Senhor tem uma lógica espiritual. Foi o Senhor que estabeleceu e deve funcionar assim. Se você quer que o Senhor guarde a sua família, você tem que exercer seu papel como marido, como esposa, como filhos, que são prósperos e amam e adoram ao Senhor Jesus. Esse é o processo. Mas como é que as bênçãos se mantêm? Como é que as nossas orações são respondidas? Eu quero compartilhar com você nessa manhã 2 textos bíblicos. E a partir daí você vai entender como você vai orar e a sua oração vai ser respondida. Como você vai ter intimidade com Deus para que as bênçãos sejam então perpetuadas por toda a sua família. E você em nome de Jesus tenha uma família vitoriosa. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, versos 12 e 13. Jeremias 29, 12 e 13 diz assim: então me invocareis, passarás a orar a mim e eu vos ouvirei. Os irmãos prestaram atenção? Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou ler de novo para você internalizar bem. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu já quero ler um outro versículo do Novo Testamento que vai complementar, Mateus 22, 37 e 39, que você conhece muito bem. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Nós vamos usar esses 2 versículos para você entender, em primeiro lugar, o que é oração e como essa bênção vem sobre a sua família. Então me invocareis. Jeremias começa assim. O ato de invocar, irmãos, o ato de buscar ao Senhor é um ato voluntário. Você decidiu estar aqui essa semana às 5 da manhã. Você decidiu. É por isso que você está aqui. Quando eu começo a viver uma vida de oração com Jesus, eu decido e digo assim: vou viver uma vida de oração. Agora, vamos fazer algumas diferenciações. Vida de oração não tem nada a ver com oração por pedidos, oração por problemas na família, oração de gratidão na hora do almoço, se é que você ainda faz essa oração. Não tem nada a ver. Vida de oração não tem nada a ver com orações esporádicas. Orações que de repente eu lembro de fazer, ou que você está na igreja e diz: vamos orar por aquela pessoa que está doente, vamos orar por essa situação. Não, isso não tem nada a ver com vida de oração, irmãos. Vida de oração é quando você separa todos os dias. Você sabe o que significa todos os dias? Todos os dias. Você separa um tempo, todos os dias, para entrar na presença do Rei dos Reis, do Senhor das Senhores, daquele que resolve todas as coisas. Isso é vida de oração. Eu vou compartilhar algumas experiências pessoais minhas aqui, irmãos, e eu não digo que elas sejam regras, porque são experiências que eu vivo, mas que possa te inspirar, quem sabe, a você sair daqui nessa manhã e também passar a viver algo nessa direção, ou aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Alguns anos atrás eu estava retornando de um congresso lá no Rio Grande do Sul, um congresso extremamente abençoado. Muita gente foi salva, muita gente foi impactada pelo Evangelho. E eu sentei para conversar com o meu discipulador.
E eu falava empolgadamente desse congresso, de tudo aquilo que Deus havia feito, dos milagres, das maravilhas. E ele diz assim: meu filhinho, como é que está a tua vida de oração com Jesus? Por alguns segundos passou na minha cabeça assim, o que ele quer dizer com isso? Eu estou contando de bênçãos, de maravilhas, de milagres, e ele pergunta como está a minha vida de oração. Irmãos, essa frase mudou minha vida, porque a partir daí, eu fui entender que eu, não como pastor, não como líder, mas eu como servo de Jesus, precisava ter um tempo de qualidade de oração todos os dias com Jesus. E aí começa a transformação na minha vida. Então, irmãos, o que acontece hoje, já há alguns anos, todos os dias, você sabe o que significa todos? Todos os dias, chuva, faça sol, feriado, não feriado, sábado, domingo, todos os dias, eu acordo às 4:30 da manhã, todos os dias. E ali eu tenho o meu tempo de qualidade com o Senhor Jesus, todos os dias, sem exceção. Porque eu entendi, irmãos, que não tem como você viver uma vida cristã se você não passar todos os dias um tempo de qualidade na presença do Senhor Jesus. Durante a semana, você esquece de almoçar algum dia? Você esquece de jantar? Você passa assim 2, 3 dias sem comer nada? Ah, esqueci. Não, eu tenho certeza que não. Como é que muitos crentes conseguem passar 2, 3, 4, 5 dias sem ter um tempo de qualidade de oração com o Senhor? Meus queridos irmãos, você precisa entender o seguinte: você nasceu em Cristo Jesus através de uma oração. Você se lembra desse momento? Você se lembra daquele momento em que você entregou a sua vida a Jesus Cristo? Naquele momento você disse mais ou menos assim: Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração. A partir daí você começa uma vida. E a nossa vida com o Senhor Jesus, irmãos, é uma vida sobrenatural. É uma vida que nós não enxergamos o Senhor Jesus, mas nós cremos pela fé. Então, se você nasceu com Cristo através de uma oração, a via de comunicação, como você se comunica com esse Deus, é através da oração, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, irmãos. Você se comunica com Jesus através da oração, você ouve a voz dele através da oração, você recebe orientações através da oração, as bênçãos vêm sobre a orientação, você sai dos problemas através da oração, você vive plenamente uma vida cheia do Espírito Santo. Só tem uma forma: através da oração. E toda vez que eu falar oração aqui, entenda-se leitura da Bíblia, porque não tem como orar sem ler a Bíblia, e não tem como ler a Bíblia sem orar. Os dois estão conectados. Você ora a palavra, e a palavra te leva a ter uma vida de oração. É uma coisa que é uma simbiose, os dois caminham juntos. Então entenda, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, não existe vida plena com Jesus se não houver todos os dias um tempo de qualidade em oração. Você percebeu o que o primeiro texto diz? Então me invocareis. Invocar é um ato voluntário. Eu decidi hoje, como nós íamos estar aqui às 5, eu tinha que acordar às 3, irmãos, senão eu não tenho meu tempo de qualidade com Jesus. Então eu decidi acordar às 3 horas da manhã, para que eu pudesse ter as minhas 2 horas de oração, o meu momento de intimidade com Jesus. Porque se eu não tiver esse momento, irmãos, como é que eu vou conduzir o meu dia? Como é que eu vou saber que as decisões que eu tomei são acertadas? Como é que eu vou cuidar da minha família? Como é que eu vou abençoar minha esposa, meu filho? Não tem como. Se você não tem uma intimidade diária com Jesus, você não consegue sobreviver às investidas de Satanás. Não consegue. O nosso diabo, o nosso adversário está ao derredor, bradando, buscando quem ele pode tragar. E sabe quem que ele pode morder? Sabe quem que ele pode influenciar? Sabe quem que ele pode destruir a vida? Aqueles crentes. Porque quem não é crente não faz sentido, já está na mão do diabo. Mas aqueles crentes fracos na fé, aqueles crentes que não têm uma vida de qualidade de oração, que não têm intimidade com Jesus, são esses que o diabo leva. São esses em que as setas são lançadas. São esses que são afetados pela ação maligna. Quer proteger a sua família? Quer que a sua família seja abençoada, meu irmão? Ore! Por isso que eu disse ontem, não pense
que uma semana de oração durante o ano vai guardar, vai proteger, vai restaurar sua família. Não, não vai. Não vai. Porque esse movimento de oração tem que acontecer todos os dias na sua vida. Se você decidir invocar o Senhor, se você voluntariamente decidir invocar ao Senhor, e entender que através da oração, você se conecta no mundo sobrenatural, no plano espiritual. Irmãos, entenda o seguinte. Eu gosto demais da oração, irmãos, porque eu vivo a oração. Enquanto eu estou falando aqui, vão vindo muitos temas na minha mente que eu gostaria de falar aqui para os irmãos. Daí nós vamos ficar até a noite, a gente ia emendar direto aqui. Mas entenda, a oração é algo sobrenatural. Existe um mundo onde estão os principados, as potestades, as forças dominadoras do mal. Existe um mundo onde estão os anjos do Senhor. E o plano físico, esse mundo aqui que eu e você pegamos e sentimos, nada mais é do que o reflexo do mundo espiritual. Quer resolver algum problema? Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E como é que resolve pelo Espírito, irmãos? Oração, intercessão, clamor, batalha espiritual. É assim que resolve a coisa. Então muitas vezes a sua família está sofrendo, o filho está se perdendo, a esposa está se perdendo, o casamento está se perdendo, sabe por quê? Porque a família não entendeu que enquanto não passarem a viver um tempo de qualidade de oração, os problemas vão continuar. Os filhos vão continuar indo para as drogas, os filhos vão continuar se envolvendo com prostituição. Por quê? O sacerdote, a esposa, não entenderam que eles precisam ter um tempo de qualidade de oração com o Senhor Jesus. Não tem jeito, irmãos. Ou a gente assume o nosso papel em Cristo. Quem é você em Cristo Jesus? Olha, tem uma pergunta interessante. Para que estou na terra? Por que você está aqui? Qual é o teu propósito? Ganhar dinheiro, ter um bom emprego, fazer seu mestrado, seu doutorado, crescer na sua carreira? Meu querido irmão, isso nada vai para o céu. Não que você não possa fazer isso. Deus nos abençoa, Deus nos dá. Mas, meus queridos irmãos, através da sua vida de oração, sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai te abençoar e te levar a desenvolver relacionamentos intencionais, que se transformarão em relacionamentos discipuladores, e você vai multiplicar discípulos, e esses discípulos são os que vão com você para o céu, porque o resto fica. Parece que as prioridades na vida cristã estão invertidas. A oração deveria ser na igreja uma prática diária, constante. Teria que ter semana de oração os 365 dias no ano. Todo dia ser um dia de oração. E não é para um grupo específico, não é para a rede de intercessão, não é para as mulheres de oração, é para todo aquele que ama o Senhor Jesus. Então me invocareis, um ato voluntário, eu quero, e passais a orar a mim, buscar o Senhor, se arrepender, quebrar o teu coração. E sabe o que acontece quando você faz isso, meu irmão? Eu, o Deus Todo-Poderoso, vou ouvir. Você percebeu que não é qualquer oração, que não é qualquer movimento, que não é qualquer gesto que Deus vai responder? Não vai, meus irmãos. Quando você passa a ter um tempo de qualidade, uma vida de oração, Deus vai responder. Ele vai responder. Ele vai ouvir o clamor do teu coração. E, meus irmãos, antes que você abra sua boca, Deus já sabe do que você precisa. Então por que as coisas não acontecem? Por que a vida não deslancha? Por que eu tenho um monte de coisa e ainda não sou feliz? Porque você não entendeu, quem sabe ainda, que você precisa viver um tempo intenso de oração. Buscar-me-eis. Você percebe que não é simplesmente abra sua boca que a coisa vai acontecer? Não, não é. Não é. Não funciona assim. Me invoque. Passe a orar, me busque. Você já perdeu algo importante para você? Você está pronto para sair para um compromisso, perdeu a chave do carro. O que você vai fazer, meu irmão?
Você não vai parar enquanto não achar aquela chave, não é assim? Você vai procurar, vai procurar, vai procurar. É o que o texto diz: procure-me, busque-me, venha à minha presença, venha, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu quero te abençoar, eu quero derramar graça, eu quero resolver, eu quero dar resposta para a sua oração, eu quero abençoar a tua família, eu quero cuidar do teu filho, eu quero. Deus diz: eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar, eu quero te abençoar. Quem não quer ser abençoado somos nós, muitas vezes, irmãos. Sabe o que muitos crentes acham? Que Deus é o gênio da lâmpada. Você se lembra do Aladim? E a lâmpada mágica, ela lembra? Aladim esfregava a lâmpada, saía o gênio, e ele tinha direito a 3 pedidos, né? Com Deus é muito melhor. A gente esfrega a lâmpada, só que são pedidos infinitos, e a gente vai pedindo. Muitas pessoas acham que o relacionamento com Deus é assim. O negócio aperta na família, Deus, ele vira até crente, vem na igreja todo domingo e entrega até oferta. O negócio dá uma melhorada, esquece da igreja. Você conhece alguns crentes assim? Quando a coisa aperta, ele se aproxima. Quando a coisa melhora, ele se afasta. Você já viu um ciclo assim na Bíblia? Leia Juízes. Leia Juízes. Deus, na sua infinita grandeza, já estava projetando a vida de uns crentes lá na experiência de Juízes. O povo era abençoado por Deus, ia lá, vencia as batalhas, derrotava os inimigos, celebrava o nome de Deus, e aí começava a se misturar com as mulheres de outros povos, começava a pecar. Aí o que Deus fazia? Deus se afastava. Deus começava a julgar o povo, castigar o povo, deixar o povo passar por aflições. Aí o povo se arrependia, clamava, Deus levantava o juiz. Esse juiz restabelecia o sacerdócio em Israel, e o povo voltava a adorar, e voltava a clamar, e Deus vinha, abençoava, e o povo celebrava. Muitos crentes estão vivendo exatamente o ciclo de Juízes. Meus queridos irmãos, vida com o Senhor Jesus é uma vida constante, é diária, é contínua. Ou você decide viver uma vida intensa de oração, ou você vai continuar a passar a vida inteira nesse ciclo. Uma hora está bom, outra hora está ruim, uma hora funciona, outra hora não está, uma hora você está feliz, outra hora não está. Vida de oração não é isso, irmãos. Você vai achar o Senhor quando você buscar o Senhor de todo o coração. Mas qual é o segredo da oração? Os 10 mandamentos foram traduzidos em 2 mandamentos no Novo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O segundo mandamento é: ama teu próximo como a ti mesmo. Então, na verdade, você deve buscar o Senhor teu Deus com toda a sua razão, com toda a sua emoção e com todo o seu espírito. Você precisa entender que a oração, meus irmãos, o ato de invocar, não é para você, não é para sua família, não são para suas coisas. Se nós devemos amar a Deus e amar o próximo, e devemos buscar e invocar ao Senhor Jesus, tem uma figura importante nesse processo para que a minha vida de oração flua: o próximo. Veja, uma vida de oração não é vida egoísta. Eu não estou pedindo para mim. Eu não quero resolver apenas os problemas da minha família, porque talvez eu tenha problemas, mas se a minha família recebeu Jesus como Senhor e Salvador, nós sabemos do nosso futuro. E a família do seu vizinho? Você tem um vizinho que não é crente? Quantas horas por dia você já investiu na salvação do seu vizinho em oração? Ah, pastor, mas horas por dia, aí o negócio não dá. Você tem um parente que não é crente? Você tem um amigo de trabalho que não é crente? Quantas horas você tem investido na salvação dessas pessoas? Você acha, meu irmão, que orar 1 hora é muito tempo? Ah, pastor, é muito tempo. Orar 1 hora é tempo demais. Você acha que orar 30 minutos é muito tempo? Se você fizesse um balanço aí do seu tempo de intimidade com Jesus, quanto tempo você orou na última semana? 5 minutos? 15 minutos? 20 minutos? Não é um negócio meio ilógico, irmãos, não passarmos muito tempo na presença de Jesus? Porque se Ele é o dono do universo, se Ele resolve todas as coisas, por que não passamos horas na presença dEle,
voluntariamente todos os dias. Por quê? É Ele que resolve. Quando o exame médico vem e diz assim, você tem câncer, você tem Covid, você tem uma doença séria, o diagnóstico está dado pelo médico. Nem sempre os remédios vão resolver o problema, não é verdade? Quem pode resolver? Não cantamos? Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Você crê nisso? Meu Deus, é um Deus de milagres, Deus de promessas. Nós cantamos, não cantamos? Ainda que a oliveira não produza o fruto, eu me alegrarei. Não cantamos 2 vezes aqui? Não estamos dizendo isso? Agora pergunto, irmãos, isso é verdade na sua vida? Quando a gente recebe as más notícias, a gente se alegra no Senhor? O nosso Deus é um Deus de milagres, eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus, está difícil o negócio, eu não estou vendo nada, está escuro, mas eu creio. A sua vida é uma vida assim? Porque, irmãos, eu e você como crentes, fomos chamados para viver isso. Não tem jeito, não se tem situação, não está resolvido. Meu Deus, é um Deus de milagres, Deus de promessas, eu creio. Caminho no deserto, luz no meio da escuridão, meu Deus. Você pode afirmar isso em nome de Jesus, meu irmão. Você pode viver isso. Quando a situação fica complicada e o médico diz, não tem jeito. Quando a família começa a desmoronar e diz, o casamento acabou, não tem mais dinheiro, não tem comida na mesa. Ah, meu irmão, se não for nessa hora que eu e você cremos que existe um Deus Todo-Poderoso, que pode fazer as coisas, trazer aquilo que não existe à existência. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, não tem, vai ter. Não dá, vai dar. Não cura, vai curar. Mas como é que eu vou viver isso, irmãos? Se eu não consigo separar 1 hora por dia para passar na presença daquele que resolve todas as coisas. Vou te dar um exemplo. Você acha que uma criança de 9 anos de idade pode passar 1 hora por dia orando? Meu filho, Rafael, com 9 anos de idade, começou a orar 1 hora por dia. Espera aí, pastor, como é que é esse negócio? Eu sentei com ele e disse assim, filho, a coisa mais importante da sua vida é a oração. Se você não orar, as coisas não vão resolver. Sabe aquela coisa que você quer? Sei, pai. Como é que você vai ganhar? Ah, o pai vai dar. Não. Quem vai dar é o pai lá de cima. Então eu ensinei ele a orar. 6 períodos de 5 minutos. 5 vezes 6, 30. De manhã e de noite. Aí eu ensinei ele da seguinte forma. Olha, no primeiro período de oração, 5 minutos, você vai ficar quietinho. Para você se desligar do mundo lá fora. Esquecer as coisas, esvaziar a sua cabecinha. Porque se a sua cabeça estiver cheia de coisa, você não vai conseguir focar no Papai do Céu. Entendeu? Entendi. Depois que você passou esse tempo se desligando das coisas lá fora, o segundo período de 5 minutos, você vai passar pedindo perdão pelos seus pecados. Porque nós pecamos, nós cometemos erros, nós desagradamos o Papai do Céu. Então você vai passar 5 minutos pedindo perdão pelas coisas erradas que você fez, que você pensou. Entendeu? Entendi, papai. No terceiro período de oração de 5 minutos, você vai passar agradecendo a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele é. Porque se não fosse Deus, nós estaríamos perdidos. Então nós temos a salvação, nós temos a alegria, nós temos isso. Entendeu, filho? Entendi. No quarto período, depois de todo esse processo, você vai começar a orar pelos seus amigos. Sabe aqueles amigos da escola? Você vai orar pela salvação deles, para que você seja instrumento da multiplicação de discípulos na vida deles. Entendeu? Entendi. Aí sim, você vai chegar diante do Senhor no quinto período e vai colocar os seus pedidos, aquilo que você quer receber do Papai do Céu. Aí é legal, né, pai? Falei, é legal, mas ó, é o quinto só, hein? E no último período de 5 minutos, você vai ficar quietinho, porque Papai do Céu vai falar com você. Entendeu? Entendi. Meus irmãos, várias vezes eu passava pelo quarto, ele pegava um cronômetro,
e colocava lá 5 minutos. Pim! E ele começava o primeiro período. Ficar quietinho. Aí eu via, pim! Pedir perdão pelos pecados. Pim! Orar pela salvação dos amiguinhos. Pim! Agradecer a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Pim! Os meus pedidos. Pim! Ficar quietinho para ouvir Jesus falar comigo. Ele cresceu assim. Ele fazia isso de manhã, ele fazia isso à noite. O tempo foi passando, ele foi tendo uma vida de qualidade de oração com Jesus Cristo. Se você ensinar o seu filho a orar desde pequeno, o que vai acontecer quando ele for jovem adulto? Ele vai continuar orando. Meus queridos, o segredo da bênção na família, o segredo da cura, da restauração da família, o segredo da bênção de Deus na sua família, está em você, individualmente, buscar o Senhor, tendo um tempo de oração. É dessa maneira, irmãos. Não tem outro jeito, não tem atalho. Conforme você vai tendo intimidade com o Senhor, conforme você vai buscando, conforme você vai caminhando com Jesus, você vai ouvindo audivelmente a voz de Jesus. O Senhor passa a conversar com você. A oração não é aquele negócio ele lá e eu aqui. A oração é um bate-papo entre dois grandes amigos. E você começa a ouvir a voz do Senhor. E você começa a ter uma intimidade, onde você vai abrindo o teu coração, confessando os teus pecados, você vai adorando ao Senhor Jesus, e você vai vendo os milagres acontecer. Porque o meu Deus é um Deus de milagre, e o milagre se torna presente através da oração, através da minha intimidade, da minha vivência com o Senhor Jesus. Sem isso, irmãos, não tem caminhada com Jesus. Você não pode afirmar que conhece Jesus se você não tem um tempo de qualidade todos os dias de oração com o Senhor Jesus. Aqueles que são casados, você se lembra do seu tempo de namoro? Por que você namorou? Para conhecer sua esposa. Agora, no namoro você conhece quem é a esposa e quem é o marido? Não. Aonde você vai conhecer quem é quem? No casamento. Porque você mora debaixo do mesmo teto, partilha a mesma cama, come a mesma comida, e aí você vai conhecendo. E os anos vão passando, vão passando, vão passando. Eu estou casado há 19 anos. Quando a minha esposa diz assim, Flávio Lúcius, eu digo, sim senhora. Porque quando eu falo Lúcius é que a coisa está feia. Ela não precisa nem falar, ela só olha. Você vai conhecendo. Conforme você vai caminhando com Jesus, você vai tendo essa experiência. Irmãos, sabe qual é o melhor momento do dia que eu anseio todos os dias? Um dos melhores momentos é às 4:30 da manhã. Eu não vejo a hora de chegar às 4:30 da manhã, porque ali eu tenho um encontro com o meu Criador, com o meu Senhor, com o Rei dos Reis. Eu estou ansioso. É maravilhoso estar na presença do Senhor, irmãos. Não para resolver o meu problema, não para curar a doença, não. Deus não é um Deus apenas de resolver problemas, irmãos. Ele é quem manda. Ele que constituiu você. A oração não é para o grupo de intercessão. A oração não são para as mulheres da igreja. A oração é para todo crente que crê em Jesus como Senhor e Salvador. E meu irmão, através da intimidade, da vida de qualidade de oração, você vai descobrir um Deus que talvez você nunca tenha descoberto ainda. O Senhor vai te ouvir, Ele vai te responder, mas a oração não é egoísta. Outra coisa que afasta o nosso relacionamento claro com Deus é o pecado, e você sabe disso. Isaías 59, 1 e 2 diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
Meu querido irmão, se você estiver vivendo uma vida de pecado, Deus não vai te ouvir. Pode pular, pode dar pirueta, pode vir todos os dias na semana de oração. Deus não vai te ouvir. O pecado impede a comunhão entre nós e o nosso Deus. Egoísmo é pecado. Aqueles que pensam só nas suas coisas. Mentira, irmãos, é pecado. Meu querido irmão, em nome de Jesus, preste atenção. Se você vai cantar um cântico na igreja, e você olha a letra, e você não vive aquilo, sabe o que é melhor para você? Não cante. Porque se você cantar algo que você não vive, você mais uma vez está mentindo. Não cante. Se você olhou aquilo e se sentiu constrangido, confesse o seu pecado. Porque aquele que confessa e deixa o pecado, alcança a misericórdia. E a maior misericórdia, irmãos, é o elo de ligação que eu e você podemos ter com o nosso Deus. Eu ensinei o meu filho a orar. Eu cobro do meu filho todos os dias. Lembra que eu falei para você que quando eu falo oração tem palavra também? Eu cobro a segunda coisa dele, o devocional. Todos os dias, quando não estou em casa, eu mando a mensagenzinha para ele. Fez o devocional, orou. Porque adolescente, irmão, a gente tem que lembrar, adolescente tem uma memória curtinha. Bem curtinha. Você fala num dia não, você fala num segundo, no outro ele já esqueceu. Então você tem que lembrar ele o tempo todo. E o devocional é assim, leia o texto bíblico. Copie o texto bíblico. O que o texto quis dizer para você? E escreva uma oração em cima desse texto bíblico. Essa é devocional. Leia o texto, copie o texto. O que esse texto diz para você? Escreva uma oração em cima desse texto. Meu querido irmão, se você tem filhos pequenos ou adolescentes, e você fizer essas duas coisas, 6 períodos de oração de 5 minutos, e essa simples devocional, você está gerando um caráter na vida do seu filho, que você vai colher as bênçãos lá na frente. Você está mudando a história da vida do teu filho. Você está dando o direcionamento. É por isso que o texto diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Aí muitos dizem assim, mas eu criei o meu filho na igreja, e ele está longe dos caminhos do Senhor. Como é que é esse negócio de criar o filho na igreja? Ele ia para a igreja, ele ia para a reunião dos jovens. Eu falei, em casa. E a oração, e a devocional, e o tempo a sós com Deus. É por isso que ele não está na igreja. Ele foi para a estrutura. Ele foi lá no culto dos jovens, aleluia. Mas não tinha o alicerce, a base. Você entende a importância da oração? Porque sem a oração, a sua casa está sendo construída na areia. E vem a chuvinha e já leva a casa. Mas a casa que é estabelecida na rocha, na palavra, na oração, na família, no culto familiar. Sabe o que acontece com essa casa? Vem a tempestade, vem o terremoto, vem o maremoto, não faz nem cosquinha, ela permanece inabalável. Nós queremos as bênçãos do Senhor, não é verdade? Mas nós não queremos pagar o preço das bênçãos. Você já ouviu essa expressão? Venha para Jesus, porque a salvação é de graça. Essa é uma das expressões mais mentirosas do mundo. Porque a salvação não é de graça. A salvação custou a vida do Filho de Deus, Jesus Cristo, numa cruz. Preço altíssimo. Porque Deus amou o mundo de uma forma extraordinária, que deu seu Filho, pagou um preço altíssimo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus pagou o preço, mandando Jesus Cristo na cruz. Salvação não é de graça. Existem preceitos que eu tenho que viver, e a oração é uma delas, irmãos. Não tem como caminharmos com Jesus, se não vivermos uma vida de oração. Deus me abençoou tanto, irmãos, que Ele me deu uma esposa que ora. Uma mulher de oração. Cássia é uma mulher de oração. Tanto que às vezes eu e meu filho, a gente brinca, quando a gente está à noite, ou na hora do alimento, ele diz assim, pai, não deixa a mãe orar não. Porque minha esposa, quando ela vai agradecer pelo alimento, meu irmão, o negócio vai. E olha que tem assunto. Aí quando a gente está cansado, ele diz, pai, não deixa a mamãe orar não. Mas olha que coisa interessante. Nós sempre oramos com o Rafael.
E quando ele começou a ter entendimento para orar, eu percebi o seguinte: ele copiava a oração que a mãe fazia. E o menino começou a orar e não parava mais, meus irmãos. E orava, ia, e abençoa o papai do céu, abençoa o papai, a mamãe, o vovô, e ele dá o nome, né? O vovô tal, o tio, ele tal, o primo, o amigo, aí entra na fila dos amiguinhos da escola e vai, não sei o quê, e abençoa. A gente tinha muito contato com os americanos tal, e começava a falar o nome dos americanos, e já daqui a pouco estava na China, no Japão, e abençoou o mundo inteiro. Ele aprendeu com a mãe. Olha que coisa extraordinária. Uma vez a Cássia disse assim para mim: olha, nós estávamos num shopping. Um dos poucos erros que eu cometi na minha vida, meu irmão, foi ir nesse dia com a esposa no shopping, né? Marido não deve ir com a esposa no shopping, né? Mas eu fui. Ela conheceu uma pessoa. Ele disse assim: olha, a mãe daquela pessoa ali, que eu conheci agora e tal, não sei o quê, ela vai fazer uma cirurgia. E eu peguei o nome dela e vou gravar, cada dia que ela estiver lá no hospital, eu vou gravar uma oração no áudio. E a oração da minha esposa gravada no áudio, meu irmão, é uma pregação dos 40 minutos, pastor Romero. E vai. Passou uns 3, 4 meses, esquecemos desse evento e tal, eu recebo uma ligação. Pastor Flávio? Falei, sim. Você é o marido, esposo da Cássia? Falei, sim. Pastor, em que igreja eu vou? Não entendi. Qual igreja que eu vou? Falei, por quê? Eu sou fulano de tal, passei por uma cirurgia seríssima, e a sua esposa mandou para mim os áudios. Eu nunca ouvi alguém falar de Jesus como ela falou naqueles áudios. E a partir daquele momento eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, e eu quero saber para que igreja eu vou. Olha que coisa fantástica. Uma mensagem no WhatsApp, uma oração no WhatsApp, e a pessoa se converte através da oração. Recentemente, um dos meus discípulos, nós estávamos no nosso momento de discipulado, e irmãos, lá em Curitiba, assim, o discipulado acontece na churrascaria. E eles pagam a conta, olha que bênção, né? Então eu estava lá, no nosso momento de discipulado, e eu percebi que ele estava aflito, a gente comendo. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, eu estou com o resultado do exame aqui, não tive coragem de abrir. Abre aí, pastor. Câncer. Você recebeu uma notícia dessa, no meio de um almoço. Sabe o que eu falei para ele? Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, luz do deserto. Vamos clamar pela cura. Se Deus quiser, Ele vai curar. E Ele continua sendo Deus. Se Deus não quiser, Ele não vai curar. Nós começamos a orar, pedindo para que Deus abrisse as portas. O primeiro médico diz assim, é inoperável, tem que extrair. É risco, muito risco. Eu falei assim, vamos continuar orando. Surge um outro médico, surge um terceiro médico, um quarto médico, surge o médico fruto das nossas orações. Ele diz assim, vamos operar o tumor. Operou o tumor. Fez o primeiro exame, negativo. Fez o segundo exame, negativo. Fez o terceiro exame, negativo. O Deus de promessas agiu. O Deus de promessas agiu, irmãos. Só que é o seguinte, meu discípulo não acorda às 4h30, mas ele acorda às 6. Eu ensinei a ele 2 horas de oração todos os dias, meu filho, para começar. Através da vida de oração dele, Deus respondeu o pedido. Deus respondeu a oração, irmãos. E eu poderia falar para vocês, irmãos, dezenas de testemunhos que eu tenho vivido. Sabe por quê? O maior milagre na face da terra não é a cura de um câncer. O maior milagre na face da terra é uma vida que se arrepende dos seus caminhos e volta para Jesus. E eu tenho vivido nesse tempo em que eu decidi viver uma vida de oração, de intimidade com Jesus todos os dias, uma vida de multiplicação de discípulos. Sabe por quê, meu irmão? Quando eu e você estivermos cuidando do reino de Deus, estivermos olhando para o nosso vizinho, para o parente, multiplicando discípulos na vida de outro, sabe o que Deus faz? Deus cuida da nossa vida. É assim que funciona, não o inverso.
Quando eu entender que a oração não é para mim, nem para minha família, nem para os meus próprios deleites, mas que é para a vida do outro, sabe o que vai acontecer? Um milagre. Nós estamos aqui para abençoar vidas. Portanto, ide, fazei discípulos. O discipulado, irmãos, é consequência de uma vida de oração. Não tem discipulado. Então veja, você ora, você tem a vida de qualidade de oração, essa vida de oração te leva a fazer discípulos. E para você manter esses discípulos, porque cuidar de gente não é fácil, né, pastor Valmir? O nosso negócio é gente, mas gente dá trabalho. Para manter esse povo na linha, o que a gente tem que fazer? Orar. E a oração te empurra para discípulos. E você faz discípulos, e aí você tem que orar mais. E é um ciclo que não termina, oração, discípulo, discípulo, oração. E a nossa vida vai ser com isso, irmãos. Não é com a minha carreira, não é com o meu dinheiro, não é com os meus sonhos. Porque o maior sonho que eu tenho que ter como crente, irmãos, é ganhar pessoas para Jesus. A oração está intimamente ligada na multiplicação de discípulos. Não tem outro jeito de viver. É dessa maneira, irmãos. É dessa maneira. Compreenda isso em nome de Jesus. Deus tem me dado dezenas, centenas de pessoas nesses anos. E eu só uso uma frase quando eu entro em algum lugar que tem alguém não crente. Como está a sua vida com Jesus? Ah, meus irmãos, os milagres têm acontecido. Eu entro no Uber. Ah, vamos para tal lugar? Vamos para tal lugar. Qual é o caminho? É esse aqui. Eu sempre vou pelo aeroporto pela rota mais longa. Aí eu viro para ele e digo assim, como é que está a sua vida com Jesus? E sabe o que acontece nos próximos 40 minutos? Em vez de a gente falar de futebol, de tempo, de seja o que for, nós falamos sobre Jesus. E antes de entrar naquele Uber, no meu tempo de qualidade de oração, às 4:30 da manhã, eu já estava orando, dizendo o seguinte, Senhor Jesus, prepara o coração daquele motorista em que eu vou estar lá. Agora na madrugada, vou voltar para Curitiba. Eu já orei dizendo o seguinte, Senhor Jesus, prepara aquelas pessoas que vão sentar do meu lado no avião. Porque em algum momento eu vou virar para elas e dizer assim, como é que está a sua vida com Jesus? Senhor Jesus, prepara o coração daquele motorista de Uber que vai me pegar na segunda-feira cedo lá no aeroporto em Curitiba. Porque eu vou falar da graça de Jesus. E meus irmãos, sabe o que acontece em 90% das vezes? A corrida, a conversa termina com a pessoa dizendo assim, eu quero receber Jesus. Mas isso não acontece, irmãos, porque eu sou melhor do que ninguém. Isso acontece porque o meu tempo de qualidade de oração faz parte da minha vida. A minha vida, irmãos, não é porque eu sou pastor, não tem nada a ver. É porque eu sou servo de Jesus. A minha vida tem se dedicado em oração e na multiplicação de discípulos, porque eu entendi que a essência do Evangelho é essa. Você vai me invocar, vai orar a mim, e eu vou te ouvir quando você me buscar de todo o coração. E para que eu ame a Deus, eu preciso amar o meu próximo. E aí viver uma vida de oração focada na minha emoção com o Senhor, na minha razão de ter disciplina, e no meu espírito que se comunica com o Espírito de Deus, e a vida começa a acontecer. Eu não tenho dúvida, irmãos, que cada pregador que passou aqui durante essa semana foi bênção na sua vida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que o Espírito do Senhor Jesus falou com você que está aqui, que veio aqui todos os dias, mas falou com os irmãos que estão ali acessando, ouvindo pela internet. Eu não tenho dúvida. O Espírito Santo quer te levar, meu querido irmão, minha querida irmã, a viver uma vida de intimidade com Ele. Eu não tenho dúvida que o propósito dessa semana de oração foi despertar no teu coração uma vida intensa de oração. Mas, meu irmão, entenda o seguinte, não existe PGM, não existe liderança, não existe supervisão, não existe rede, não existe ministério de jovens, não existe ministério de oração, não existe nenhum ministério, se você individualmente não entender que todos os dias você precisa ter um tempo de qualidade de oração. Deus não nos chamou para desenvolvermos trabalhos na igreja. O Senhor Jesus não chamou os irmãos para construir uma tenda, nem um templo novo. Esse não é o ministério de Deus para a sua vida, não, nem como igreja. Isso são ferramentas que vão servir à grande multiplicação. Mas a grande multiplicação é o resultado da sua vida individual na presença do Senhor.
tem jeito, irmãos. Eu quero encerrar com um último testemunho. Uma dessas minhas idas para algum lugar do Brasil, eu saí bem cedinho de Curitiba, no aeroporto. Já havia falado de Jesus para o motorista do Uber. E eu chego no aeroporto de Confins, Minas, bem cedo, 6 e pouco da manhã. Eu não sei se tem algum mineiro aqui, meu irmão, mas uma coisa boa de Minas é o café e o pão de queijo. Pensa num negócio bom. Tem uma lanchonete lá no aeroporto que tem um café assim, delicioso, e um pão de queijo melhor ainda. Eu cheguei cedinho, a lanchonete estava vazia, fui lá, pedi o meu pão de queijo, meu café, sentei, coloquei ali meu foninho, estava tranquilo, tomando meu cafezinho. Nisso chega um voo. Meu irmão, você sai cedo e sente aquele cheirinho de café de Minas lá, ou coisa abençoada. A lanchonete encheu e eu estava sentado num lugar onde tinham 2 sofazinhos assim, eu estava num. Aí vem uma senhora, cabelinho branco, e senta na minha frente. E ela ficou olhando no meu pulso. No dia anterior, na atividade com as crianças e adolescentes na igreja, eles distribuíram uma pulseirinha, e a pulseirinha representava o livro Sem Palavras. Você sabe o que é livro sem palavras, né? Sabe, né? Glórias a Deus, temos crentes batistas aqui. Então, ali no livro Sem Palavras, através das cores se apresenta o plano de salvação. E além das cores, tinha uns símbolos ali. E ela ficou olhando. Aí eu tirei o fone. Ela disse assim, puxa, que pulseirinha bonita. Aí eu tirei meu fone, coloquei do ladinho, tirei do meu pulso e estendi para ela. Ela disse, você vai me dar? Eu falei, vou, a senhora me permite? Peguei, estiquei aquela pulseirinha, coloquei no braço dela e falei assim, mas deixa eu te explicar o que tem aqui. E fui, cor por cor, apresentando o plano de salvação. E aí vem a última pergunta. A senhora entendeu o que eu falei aqui? Quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ela vira para mim e disse assim, meu filho, durante a minha vida inteira, eu prezei por viver uma vida ética e moral, correta. Eu criei os meus filhos e crio os meus netos para serem seres humanos íntegros, corretos e direitos. Mas a minha vida inteira, eu sabia que isso não era suficiente. A vida inteira eu entendia que faltava alguma coisa. E você está me dizendo que o que faltava é Jesus. E sim, eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador. Orei por ela. Naquele tempo a gente não estava na pandemia ainda, né? Ela disse assim, posso te dar um abraço de vó? Eu falei, pode. Ela pegou, me deu aquele abraço gostoso, apertado. Virou para mim e disse assim, meu filho, você é um anjo? Eu falei, quase. Eu não sei, meus irmãos, se eu vou ver aquela senhora de novo, mas uma certeza eu tenho. Um dia nós vamos encontrar lá no céu. Porque a vida de qualidade de oração te leva a fazer discípulos. O discipulado mantém a tua vida intensa de oração. Entenda, meu querido irmão, o Senhor propiciou você viver esses 7 dias de oração para entender que a sua família é vitoriosa. Eu quero terminar lendo alguns versículos aqui para você, para que quando você entender realmente que é a vida de oração que move o mundo espiritual e a sua vida, você vai ver que as bênçãos de Deus já estão derramadas. Não é que elas vão se derramar. A partir do momento que Jesus fez o sacrifício na cruz, as bênçãos já estão derramadas. Nós não vivemos por circunstância, nós não vivemos pelo que nós vivemos. Nós não amamos o Senhor porque está tudo bem hoje, e amanhã a gente deixa de amar porque não está tão bem. Não, irmãos, isso não é vida cristã. E outra, Deus não vai te dar tudo sempre. Nem sempre a oração vai ser respondida do jeito que você quer. Ela vai ser respondida muitas vezes, mas talvez não da forma como você espera. Então você tem que viver pela fé. Você tem que crer que as bênçãos vão estar sobre a sua família, que as bênçãos já estão, e que nem sempre Deus vai responder aquilo que você quer. Mas independente da resposta de Deus, Ele é Deus, e eu sou criatura, e eu vou continuar amando. Meu querido irmão, a vida aqui é passageira, é temporária. A vida com o Senhor é eterna. Aonde você está construindo a tua casa? Aqui ou lá no céu? Aonde você está gastando os teus bens, o teu coração, a tua vida, a tua vontade? Aqui ou você já está poupando lá para o céu?
A vida passa tão rápido, né, irmãos? Tiago vai dizendo que nós somos assim como uma fumacinha. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Aonde está o teu tesouro? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Você recebe isso, meu irmão? Então diga amém. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tiago 1:25, amém? Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Lucas 11:28. Não retribuam mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberes bênçãos por herança. Do Senhor veio um livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Irmãos, eu tenho 35 versículos aqui que falam das bênçãos de Deus para a vida daqueles que buscam intensamente o Senhor. Bendito será quando entrares, bendito será quando saíres. O Deus Todo-Poderoso diz: a minha bênção está sobre a sua vida, a minha bênção está sobre a sua família. O sacrifício de Jesus na cruz propiciou que a sua família fosse vitoriosa, meu irmão. O que precisa para fluir? O que precisa para acontecer? Que você entenda que se não houver um tempo de qualidade, de oração, todos os dias com Jesus, você não vai ouvir a voz dele. E aí você vai continuar caminhando pelos seus próprios caminhos. Você vai estar fazendo a sua vontade. Ah, irmãos, vamos assumir um compromisso com o Senhor? Se você quer assumir esse compromisso verdadeiro com Jesus, se você entende, meu irmão, que você pode viver uma vida intensa com Jesus, de oração, começando, quem sabe, com 6 períodos de 5 minutos, hoje, e devagarzinho, você vai desenvolvendo, até chegar aonde você se sinta confortável com o Senhor. Se você entendeu isso, eu convido você a se ajoelhar agora diante do Senhor Jesus. Se você puder, vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Vamos terminar essa semana de oração mostrando a devoção do nosso coração ao Senhor, mostrando que nós amamos o Senhor de uma forma assim intensa. E sabe o que você vai fazer nesse período de oração agora? Você vai falar assim: Jesus. Você vai falar de novo: Jesus. A sua oração vai ser assim: Jesus, 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 Tu és o Rei dos Reis. Jesus, Tu és o Senhor dos Senhores. Jesus, Tu dominas o universo. Jesus, o mundo está debaixo dos Teus pés. Jesus, não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que o Senhor permita. Jesus, o Teu amor por mim é extraordinário. Jesus, o Senhor morreu na cruz para me salvar. Jesus, amado do Pai eterno. Jesus, veio à terra, andou e abençoou o povo. Jesus, oh Deus amado, Senhor Jesus, meu amigo Jesus, meu querido amigo. Nesse momento a sua igreja se curva diante de Ti, Jesus, reconhecendo que o Senhor é todo poderoso. A razão do nosso existir, o meu respirar vem de Ti. O Senhor é fôlego de vida. Sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Nós nada podemos fazer sem o Senhor. Nesse momento, a Tua igreja de joelhos pede perdão, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor Deus, porque muitas vezes por pensamentos e por falas ofendemos a Tua santidade. O nosso Deus é santo. Oh Deus, nos perdoa, Jesus.
Mas eu tenho certeza que durante essa semana o Senhor veio promovendo a restauração de famílias, de coração. O Senhor veio promovendo a restauração de vidas, Pai. E nós chegamos nesse momento clamando a Ti, Jesus, e dizemos que o Senhor é tudo para nós. Sem o Senhor nós não vivemos, não respiramos, não fazemos nada, Senhor Jesus. Eu clamo a Ti, meu Pai, meu querido amigo Jesus, que tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia dos casamentos que aqui estão, Pai. Tenha misericórdia dos filhos, Pai. Tenha misericórdia, Jesus. Levanta nessa manhã, Senhor Deus, nesse santuário, aqueles irmãos que estão ouvindo e vendo pela internet. Levanta nessa manhã um exército de homens e mulheres que não se envergonham do Evangelho, mas que estão assumindo nessa manhã um compromisso de uma vida séria de oração contigo e de evangelização discipuladora. Levanta esses homens, irmãos, meu Deus, para que saiam pelas suas cidades proclamando o Evangelho, falando de Cristo, falando do teu amor, Jesus Cristo. Deus amado, usa essa igreja, Senhor Deus, como agência de salvação. Usa essa igreja, Pai, como transformação dessa cidade, do estado e do Brasil. Que a Cibapa seja a referência da multiplicação de discípulos no Brasil. Que aqui nessa igreja seja um referencial de homens e mulheres santos, que vivem uma vida plena com Jesus. Pai, tira do nosso meio o pecado, remove a mentira, o engano, a prostituição, Senhor Deus, em nome de Jesus. Porque nós queremos te adorar, nós queremos viver na tua presença, nós queremos te exaltar, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Senhor, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos fazer a tua vontade. Nós queremos fazer a tua vontade, Senhor Jesus. Aleluia. Oh Deus, obrigado porque diariamente as suas misericórdias se renovam, porque o Senhor faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu poder, obrigado pela tua graça. Espírito Santo de Deus, se move agora no meio do teu povo. Espírito Santo de Deus, toque o coração das famílias. Espírito Santo de Deus, toque o coração dos maridos, das esposas. Pai querido, restaura, Jesus, com a tua graça, casamentos, Senhor Deus, situações, Senhor Deus. Restaura agora em nome de Jesus os casamentos, Pai. Pai querido, derrama da tua graça, do teu poder, da tua unção sobre a vida dos filhos. Filhos que estão afastados do caminho do Senhor, filhos que estão envolvidos com drogas, com prostituições, filhos que estão afastados da igreja. Traz de volta os filhos, Pai. Nós clamamos, nós pedimos, Pai. Oh Deus amado, que cada um que está aqui nessa manhã, que cada coração que se derrama no teu altar nesse momento, possa sentir o vento do Espírito passar. Que cada um aqui possa sentir a ação sobrenatural de Deus, que opera aqui nessa manhã. Oh Deus, Tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus de milagres, Senhor Jesus. Oh Deus, faz os milagres, Senhor Jesus. Oh Deus, faz os milagres. Vem com teu poder, vem com tua graça. Oh Jesus, nós queremos te adorar, nós queremos te amar, Senhor Jesus. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor Jesus. Santo, santo, santo. A terra está cheia da sua glória, a glória do Senhor se manifesta nas nossas vidas. Oh Deus, maravilhoso, grandioso é o teu nome, Senhor Jesus. Meu querido irmão, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por essa semana de oração. Obrigado porque o Senhor está aqui no nosso meio. Obrigado porque as nossas orações foram respondidas. Obrigado porque o nosso casamento foi restaurado. Obrigado porque os nossos filhos estão voltando. Obrigado porque eu sou um discípulo multiplicador e vou ganhar a minha cidade para Jesus. E vou manifestar o teu poder, a tua graça e o teu amor. Oh aleluia.
Se coloque em pé, meu irmão. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Louve o Senhor Jesus. Dê glória a Deus. Diga, meu irmão, repita comigo: glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Adore o Senhor, oh Deus amado. Aleluia.